Bom dia a todos que aqui estão presentes. Me chamo Rafael Rodolfo Kreutz, sou formado em administração pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em gestão pública pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e mestre em gestão de organizações públicas pela Universidade do Rio Grande do Sul. Também atuo como editor adjunto da revista Eletrônica Científica da UERGS, né? O objetivo da minha apresentação hoje aqui é trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal referente à questão do software CopySpider, que é um software anti-plágio e é um software gratuito. Então, para muitas instituições já utilizam, né? E algumas revistas científicas também já utilizam esse software, né? Ele tem talvez uma vantagem que é ser um software gratuito. Acredito que existam outros softwares gratuitos também, mas este é o que eu tenho conhecimento e tenho utilizado. Então, a ideia aqui é apresentar para vocês o processo de instalação e utilização do CopySpider, né? Como se faz para instalar o programa e de que forma ele é utilizado. Então, inicialmente, para fazer o processo de instalação, eu trago aqui para vocês, eu vou trazer bem de uma forma didática, né, através de lâminas, que são prints do processo, para fazer a implementação e o uso do software. Então, inicialmente, você vai no Google ali, digita no Google CopySpider, vocês veem que o primeiro item ali já aparece CopySpider, basta clicar nele para abrir essa página. Então, abre o site do CopySpider, você acessando essa página, basicamente, você vai direto ali no menu, que a seta já está indicando, né, que é para a gente fazer o download. Abrindo a página do download do site do CopySpider, né, você vai ter esse menu vermelho, que aparece a tela, onde já tem a opção baixar o CopySpider, né. Aí você clicando para baixar o aplicativo, ele vai abrir essa tela, que é uma tela de acesso. Daí, o que acontece nesse processo? A pessoa que, porventura, já tenha um acesso, né, um usuário do CopySpider, é basicamente colocar os dados, o e-mail e a senha e acessar. Mas a grande maioria que não tem ainda o CopySpider, que no caso, quando eu fui utilizar a primeira vez, foi o meu caso, é necessário que se crie uma nova conta, né? Então, nessa próxima página, aparecem, então, as informações necessárias. É um processo bem simples, né, para criar conta. Então, você vai só preencher os dados de e-mail, nome, a instituição, né, a questão do perfil, e vai criar essa nova conta. É um processo extremamente simplificado para criar a conta. Aí você criando a conta, você tem o cadastro já realizado, você vai fazer simplesmente o login, né? Colocando o seu e-mail e a sua senha que você criou anteriormente. Realizado isso, vai aparecer essa tela, então a tela referente ao download, né, do programa. Ele só permite que você faça o download se você tiver um cadastro, então é necessário fazer o cadastro caso você não tenha. E aí sim ele vai aparecer as opções de downloads, né, do programa, do executável, no caso. Ele tem algumas versões, né, a gente sempre recomenda que seja baixada a última versão, que seria a versão mais atual do programa, né. Aí você clicando ali na primeira opção, que é a opção mais atual, ele vai abrir um arquivo do executável, vai baixar o executável e vai abrir ele. A primeira tela que vai aparecer é essa tela, onde você vai selecionar, então, o idioma que você quer da instalação do programa. Ele tem a opção também em português, mas tem outras línguas que aí fica a critério da preferência de cada um, né? Você selecionando o idioma, ele vai abrir a tela de instalação, que é essa tela que está aparecendo, né? Aí você só segue os passos que vão ser indicados, né, nessa parte de instalação. Ele vai pedir vários itens, vai passando, e você vai só marcando e realizando a instalação. Aí você finalizou a instalação do programa, bem simples e bem rápido. Então, agora a gente entra na parte do programa em si, como utilizar o programa, né?
Quando você abrir o programa, vai aparecer essa tela que está aparecendo aí para vocês, tá? É a tela do programa. Ele abre num navegador, tá? Aí, inicialmente, como usar o CopySpider, né? Você vai poder selecionar um arquivo que você tenha no computador. Eu já fiz teste com Word e fiz teste com PDF. Às vezes ele dá problema no Word, tá? Mas ele também funciona. No PDF, nenhuma vez deu problema. Então, eu recomendo sempre usar um PDF para utilizar o programa, tá? Então, ele tem ali na tela inicial, ele tem um arquivo, que você pode buscar um arquivo do seu computador ou um arquivo da internet, que você queira verificar, tá? Você seleciona o arquivo e aí vai aparecer o arquivo ali dentro do programa. O que você tem que fazer daí para rodar o programa? Você seleciona o arquivo do seu computador ou da internet, vai ter aquele botão iniciar ali, só que antes de poder iniciar o programa, para ele começar a fazer a análise, você tem que preencher um e-mail, né? Ali você vê a seta indicando, seta vermelha indicando ali um e-mail. Ele solicita esse e-mail, ele não roda o programa se você não preencher um e-mail válido ali. E ali no modo de pesquisa você tem várias opções, né? Então ali você coloca a busca em arquivos na internet, que aí ele vai tentar localizar na internet o que existe de arquivos já publicados e que possam ter uma similaridade, né? E que existe a possibilidade de ter um plágio. Essa próxima tela eu apresento para vocês como que vai aparecer, ele vai executar o programa ali, vai rodando, quando ele terminou de fazer a análise, ele vai aparecer essa tela, CopySpider confirmação, né? A busca finalizada, abrir o relatório. Você pode optar em abrir o relatório ou não. Aí você clica sim, ele vai abrir o relatório. Ele também vai gerar aí o relatório. Esse aqui é a próxima tela, né, no caso, que é a tela do relatório. Então, esse aqui é um exemplo de como aparece o relatório para vocês após ele ter feito toda a análise na internet, tá? Aí, na sequência, para fazer uma exemplificação, eu vou fazer dois testes, tá? Um teste, que é esse primeiro teste que eu estou mostrando agora na tela para vocês, que eu peguei um arquivo de um artigo que foi elaborado na especialização da UERGS, lá em Frederico Westphalen, que eu ministrei uma disciplina, e a gente fez uma publicação desse artigo em um congresso. Tá? Então, qual que é o objetivo desse teste 1? Eu quero mostrar para vocês como o sistema identifica o plágio, né? Então, eu peguei um artigo que já teve uma publicação em um congresso, e aí eu vou rodar no sistema para ver se ele realmente identifica que existe já essa publicação. Então, eu anexei o arquivo lá, coloquei os meus dados de e-mail ali, ele fez a análise, né? E aí, olha só que interessante, vocês já conseguem visualizar ali em vermelho que ele está indicando que esse arquivo que eu estou analisando encontrou algum arquivo na internet que tem 40,37% de semelhança ou similaridade, ou seja, é um indicativo extremamente alto de plágio, né? E aí eu vou mostrar para vocês, ó, esse aqui é o relatório final que ele gera, ele abre num navegador, né, o relatório. Você pode baixar o relatório em PDF, que eu vou mostrar na sequência. E aqui eu coloco, através daquela seta verde, eu faço um destaque principal, ó. Nesse caso, pode-se verificar que existe similaridade de 40,37% do artigo em análise com outro artigo publicado em algum lugar. Então, ele está mostrando que aquele documento ali em específico tem 40,37%. Ele identificou vários outros arquivos que têm alguma semelhança, mas a gente consegue verificar que é tudo menos de 1%, ou seja, 0,79 o segundo, 0,71 o terceiro. E aí, como que você faz para... Bom, então eu quero ver o que tem de semelhança, o que tem de... né? O que esse artigo aí que ele identificou tem de semelhança com o artigo que eu estou analisando. Eu posso simplesmente clicar em cima
do arquivo ali, onde tem a lista de arquivos encontrados. Quando você clica em cima da lista de arquivo encontrado, ele vai abrir o arquivo que ele identificou pelo sistema. Então, eu vou clicar em cima do arquivo primeiro, para a gente ver qual que é esse arquivo. Então, eu cliquei ali no arquivo, ele vai abrir o documento que apresentou aquela similaridade de 40% com o artigo que eu estava analisando. Neste caso, ele traz qual que é o artigo. Então, ó, o artigo é esse, que é o impacto causado pela instalação de uma grande indústria em um município de Corte, um estudo de caso no município de Miraguaí. Então, ele traz as informações, tem até a informação da onde foi publicado, quem são os autores, enfim, e aí você consegue identificar o artigo, tá? E aí eu peguei o artigo e, quer dizer, daí eu peguei o relatório e gerei o relatório em PDF. Aí o que ele me traz de informações no PDF? Ele vai trazer um arquivo em PDF do relatório, que é esse arquivo que eu estou mostrando para vocês. Ele sempre traz dessa forma. Então, relatório do software de plágio, CopySpider, e aí ele traz todos os dados referentes ao artigo e todos os dados referentes a outros artigos que ele possa ter similaridade. Então, aqui vocês conseguem verificar, por exemplo, que esse relatório que ele gerou, ele tem 119 páginas, ou seja, ele tem quase 120 páginas, onde ele compara o que existe na internet que tem semelhança com aquele artigo em análise. E aí, eu vou baixando o arquivo, por exemplo, lá na página 3, já aparecem trechos que são trechos do artigo que são iguais. Tudo que aparecer nesse relatório em vermelho são informações que o software identificou na internet que são iguais ou similares, né, no caso, ao artigo em análise. Então, aqui vocês veem que o resumo, o software identificou ele praticamente todo igual, né? Então, aqui tu consegue identificar que existe um plágio, porque é apenas algumas palavras que estão diferentes, né? E aí eu trago um outro trecho que deixa isso mais claro, né? Então, eu pego um outro trecho lá na página 5 do relatório, ó, vocês conseguem visualizar parágrafos praticamente inteiros iguais, né? Então, aqui, esse artigo em específico que está sendo analisado, a gente consegue identificar que existe plágio, né? Então, com pequenas alterações, vamos dizer assim, tá? Aí, para trazer um outro exemplo para vocês, o que eu fiz? Fazer um comparativo. Achamos um artigo que tem bastante similaridade, ou seja, tem um plágio extremamente caracterizado, né? Não se há dúvida de que existe um plágio, porque ele apresentou 40% de similaridade com outro artigo que existe na internet. E agora eu trago um artigo, de um artigo que não foi publicado, né? Mas que ele foi aceito para uma revista para publicação. Esse é um artigo que eu submeti para uma revista, ele foi aceito, e a revista solicitou que eu rodasse o artigo no CopySpider para mandar para eles um relatório. Então, a própria revista já pediu para que eu fizesse isso, e encaminhasse o relatório para eles, ou seja, a revista está se precavendo quanto à questão de plágio antes de fazer a publicação do artigo, o que é uma proposta bem interessante, né? Então, você roda o sistema antes de fazer a publicação, você reduz extremamente a probabilidade de você fazer uma publicação que, porventura, tenha plágio, tá? Então, nesse artigo aqui, ó, vocês estão visualizando o relatório, né? O relatório do teste 2, que é gerado pelo CopySpider, e aí vocês identificam que a maioria dos artigos, dos documentos encontrados na internet tem uma relação de similaridade muito baixa, e existe um artigo só que tem 2,19% de similaridade com o texto, né? Segundo informações, o indicativo é que até 3% pode ser considerado como aceitável pelo programa, tá? Como não existência de plágio. Por que disso? O software está programado para identificar trechos, né, de similaridade. Quando ele identifica abaixo de 3% ou até 3%, normalmente
são indicativos de algumas palavras aleatórias que são identificadas como iguais, tá? Então, nesse caso aqui, bom, eu tenho um artigo que tem 2,19%. Então, eu vou verificar qual que é esse arquivo na internet que ele está dizendo que tem 2,19% de similaridade, porque, bom, 2,19% talvez possa ter alguma coisa de plágio. Então, eu vou lá verificar o que tem. O que acontece? Busquei o arquivo que ele estava indicando lá, 2,19%, e o que pode se identificar nesse artigo? Tá? Ele é um artigo que eu sou um dos autores, né? Ele é desenvolvido pela Kelmara Mendes Vieira, Rafael Rodolfo Kreutz e Flávio Costa, né? O que acontece nesse caso? Então, se identificou que aqueles 2%, 2,19%, eles são referentes a um outro artigo que foi publicado, onde um dos autores é o mesmo autor que está submetendo o artigo, né? Então, você já tem uma probabilidade, bom, como são artigos escritos que envolvem um mesmo autor, possivelmente alguns trechos de textos existe uma probabilidade de serem semelhantes, porque é a mesma pessoa que está escrevendo. Bom, mas mesmo assim, vamos lá buscar informações para verificar por que desses 2,19% de semelhança com o artigo. Então, aqui, ó, eu trago uma primeira informação do relatório, onde, olha, vocês conseguem identificar que existem semelhanças, mas são coisas mais aleatórias, né? São pequenos trechos que possivelmente se repetem conforme a escrita do autor, né? Tem uma grande probabilidade. Então, aqui no resumo, tem alguns itens, né? Mas vocês veem que não existe um parágrafo inteiro, não tem um texto corrido que está igual, né? Apenas algumas palavras mais isoladas, né? Aí aqui eu trago outra parte, né? Na parte da metodologia, que aí a metodologia, às vezes, você usa uma mesma metodologia, né? Para desenvolver várias pesquisas. E aí, na parte escrita, você tem uma possibilidade de repetir algumas escritas bastante semelhantes, né? Ou similares, que seria o caso. Mas aqui, ó, da mesma forma, vocês conseguem identificar que são palavras meio que pontuais, trechos muito pequenos, né? Não existe um parágrafo inteiro, por exemplo, constando em vermelho com apenas troca de uma ou outra palavra. Então, aqui a gente consegue verificar que existem indícios muito baixos de que haja um plágio. Uma, porque são palavras mais aleatórias, não existem trechos completos, e outra porque é o mesmo autor que está trabalhando nesse artigo ao qual foram encontradas semelhanças, né?